E aí, povo prevencionista, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui quem fala é o Ederson Dedas, sou técnico de segurança do trabalho e também sou bombeiro civil. Neste novo vídeo que eu estou subindo para o canal, eu quero conversar com você sobre o TST de campo e o TST de documentação. Eu vou colocar TST, né? Você que é da área já conhece, mas entenda TST como técnico de segurança do trabalho. Vou dar três dicas, né, três explanações do que é o TST de campo e do que é o TST de documentação. Essa vai ser a primeira dica. A relação desses dois vai ser a segunda dica, né? A relação entre o TST de documentação e o de campo. E vou passar para você qual dos dois é melhor ser. Qual dos dois é melhor você se dedicar, dentro do meu ponto de vista, tá? Ser um TST de campo ou ser um TST de documentação? Então vamos lá. Lembrando que quando eu falar TST, para não ficar aquela coisa toda de técnico de segurança do trabalho, você entenda, né, TST como técnico de segurança do trabalho. Tudo bem? O TST de campo é aquele TST que se envolve mais no campo. É aquele TST que está mais envolvido no chão de fábrica. Algumas empresas elas contratam um técnico de segurança do trabalho simplesmente para ser um TST de campo, simplesmente para estar no chão de fábrica, como por exemplo empresas de construção civil, onde o técnico de segurança do trabalho, o TST, né, ele tem que estar no campo, ele precisa estar olhando os empregados da empreiteira, né, da construtora e por aí vai. Ele precisa verificar se eles estão trabalhando em altura com todos os equipamentos de proteção individual. Ele precisa conhecer de cordas, nós, amarrações para poder fazer este trabalho em altura, porque ele vai trabalhar com isso. Ele precisa conhecer a prática do espaço confinado, ele precisa entender um pouco da parte de elétrica, entender o serviço, muitas vezes, do pedreiro, estou dando o exemplo de uma construtora, tá? Mas aí você entenda como exemplo da empresa onde você trabalha. Do pedreiro, do ajudante, do mestre de obras. Ele precisa ter um relacionamento interpessoal forte com esses trabalhadores. Ele precisa ter este relacionamento para que ele possa trazer estes trabalhadores para ele e não ficar tão forte assim na advertência somente, mas fazer com que esses trabalhadores eles entendam que eles precisam utilizar os equipamentos de proteção individual e seguir os procedimentos relacionados tanto às normas de segurança, e eu não estou aqui só me referindo às normas regulamentadoras, mas às normas de segurança, quanto também aos procedimentos da empresa. Então ele precisa conhecer a parte prática bastante, ele precisa conhecer o processo produtivo da construtora, que no caso é o levantamento de edifícios, né? E se ele for de uma empresa específica, como por exemplo uma elétrica, né? Uma empresa que vai fazer toda a parte elétrica de uma edificação, e de uma certa forma ou de outra ele vai ficar específico, então ele precisa ser forte na NR10 para que ele possa entender o processo produtivo e colocar ali a política de segurança dentro daquele processo produtivo. Então, o técnico de segurança de campo ele precisa ter um relacionamento interpessoal muito forte, porque ele não pode simplesmente ir só cobrando, mas ele precisa ter um relacionamento forte com os colaboradores para trazer esses colaboradores para perto dele, esses empregados, né? Eu não gosto nem muito de falar colaborador, empregado, para que eles possam andar dentro dos padrões de segurança que são diversos, ok? Técnico de segurança de documentação. Algumas construtoras têm essa divisão. O técnico de segurança de campo é aquele que vai cuidar da parte de documentação, que é aquele TST, né? Eu falei já duas vezes técnico de segurança, mas tudo bem.
é aquele TST que ele vai cuidar de toda a parte da documentação, a qualificação da empresa. Terceiros, né, se for o caso, ele for da construtora direto, ou ele vai cuidar da parte da própria empresa. Então a qualificação seria ver o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conhecer PPRA, conhecer PCMSO, fazer o controle do PCMSO, que é cuidar dos exames médicos, verificar quando os trabalhadores precisam executar o exame periódico, quando um trabalhador precisa executar um exame de rotina, ver as documentações, né? Estamos dando o exemplo aqui de uma construtora, então ele precisa entender da NR35 na teoria, né? Estou falando do técnico de segurança de documentação, o TST de documentação. Ele precisa entender a teoria, ele precisa entender toda a parte, como que pede as documentações. Por exemplo, ele precisa saber que um trabalhador que vai executar um serviço em espaços confinados, e ele é um trabalhador, ele tem que ter um certificado de 16 horas. Um trabalhador que vai fazer um trabalhador que foi eleito para a CIPA, ele precisa ter um certificado de 20 horas e isso precisa estar guardado. Então, o técnico de segurança de documentação ele precisa ser organizado, porque ele vai cuidar de toda a parte da documentação da empresa. Essa é basicamente aí, né, a diferença entre o técnico de segurança do trabalho de campo, o TST de campo, e também o TST de documentação. A relação entre os dois. Primeira dica já foi, né? Eu fiz um apanhado geral aí, vamos assim dizer, do TST de campo e do TST de documentação, explicando de uma forma sucinta, né? De uma forma básica a diferença entre os dois. A relação entre os dois, como segunda dica aqui que eu posso dar para você eles precisam ter uma relação legal. Por quê? Porque o técnico de segurança do trabalho do campo, né, o TST do campo, ele precisa ser embasado pelo TST da documentação. Ele muitas vezes não tem tempo, por estar no campo, de verificar se aquele trabalhador está com a documentação em dia, se aquele trabalhador teve a integração. Ele não tem tempo muitas vezes de saber se o trabalhador está com os exames admissionais, periódicos e rotineiros e todos os exames que o PCMSO pede em dia. Muitas vezes uma sistemática desses exames vai ajudar e também das documentações, mas suponhamos que não tenha isso. Então o técnico de segurança do campo ele vai ficar forte no campo, e se o técnico de segurança de documentação e eles não tiverem uma relação boa também entre eles, pode ser que um trabalhador que já está com o certificado de NR10 vencido, ele entre no campo para trabalhar, porque muitas vezes até esse próprio trabalhador esquece, e eles vão esquecer porque não é função deles, de que ele precisa fazer o documento, ele precisa fazer a reciclagem. Então precisa ter uma relação muito boa entre o técnico de segurança, o TST de campo e o TST de documentação. Segunda dica, nós falamos aí, a primeira dica foi, né, o que é basicamente levantando aí qual a diferença dos dois, a relação entre os dois, e isto é um exemplo que eu dei. Precisa ter uma relação muito boa, precisam estar trabalhando em conjunto, os dois engajados. E a terceira dica é, o que é melhor ser? Técnico de segurança do trabalho de documentação ou técnico de segurança do trabalho de campo? Os dois. Porque o TST de campo e o TST de documentação precisam ter precisam ser o mesmo profissional. Eles precisam, mesmo se você tiver na empresa, numa construtora, um exemplo como eu dei, um TST de campo e um de documentação, um precisa entender o serviço do outro. Um precisa estar fechado com o outro, para que numa eventual falta,
o técnico de segurança de documentação possa ir no campo e também ter este relacionamento com os trabalhadores, também entender do processo produtivo dos trabalhadores, também ter o mesmo jeito de cobrar os EPIs dos trabalhadores, de dar dicas, de dar soluções para os trabalhos perigosos, trabalhos de alto risco. Então, e o técnico de segurança de trabalho de campo, a mesma coisa. Suponhamos que o técnico de segurança de documentação falte e ele precisa verificar uma documentação para que um trabalhador possa ser qualificado e entrar na obra. Mais uma vez, quando eu falo obra, entenda aí não só como obra, mas como uma empresa, né? Uma empresa de alguma atividade econômica. Não precisa ser obra, só obra não. Tudo bem? Então, os dois precisam ser... O técnico de segurança de trabalho de documentação também precisa ser bom em campo. E o técnico de segurança de campo também precisa ser bom em documentação. Tudo bem? Passei 3 dicas aí para vocês. E eu vou dar aqui um exemplo para você, para que isso fique fixado na sua cabeça. Para que você entenda a importância de entender de documentação e também a importância de entender de campo, de ser prático, ok? E eu vou dar até uma quarta dica. Quando eu falo técnico de segurança do trabalho de campo, entenda como é um bônus, né? Eu vou colocar aqui como um bônus para você. O técnico de segurança do trabalho de campo, e eu vou ser realista, muitas vezes não vai conseguir fazer tudo aquilo que está na documentação. É verdade. Entenda como uma realidade isso. Você que está iniciando como técnico de segurança do trabalho, não se engane que você vai conseguir implementar tudo que está nas normas regulamentadoras. Isso não dá. Não adianta, não dá. Então, entenda isso. Eu espero que fique isso fixado na sua mente. Como uma quarta dica aí para você. Só um exemplo prático para fechar esse vídeo, né? Eu falei que o vídeo ia ser rápido, né? Mas acabou demorando um pouquinho mais, mas eu acho que é interessante, o assunto é interessante, é uma dica prática para você e vale a pena. Uma empresa onde eu trabalhei tinha uma técnica de segurança do trabalho, de documentação, e tinha um técnico de segurança do trabalho de campo. O técnico de segurança de trabalho de campo também era muito bom em documentação. E no campo ele era muito bom mesmo, né? Aliás, ele é muito bom, eu ainda o conheço, né? Ele não morreu. E ele destrinchava mesmo o serviço, né? O serviço acontecia na mão dele. O que muitas vezes para o técnico de segurança do trabalho de documentação, se ele é forte em documentação e não é forte no relacionamento interpessoal, isso pode atrapalhá-lo. Houve um corte nesta empresa e adivinha quem foi que a empresa mandou embora? Para reduzir custos. Obviamente, a técnica de segurança. Então fica aí como dica para você. Aprenda a fazer qualificação, aprenda a ser bom no campo, tenha um relacionamento interpessoal legal. Você não é um técnico de segurança para ficar barrando o serviço. Pelo contrário, você é um técnico de segurança para fazer o serviço andar de forma segura. Se você não estiver na empresa, o serviço vai andar do mesmo jeito, tá? Se você barrar, dificilmente uma empresa... Eu estou falando aqui por uma questão prática, tá? Eu sou muito a favor, eu sou técnico de segurança, eu sempre procuro fazer as coisas de acordo com a segurança, mas pelo menos a mínima. Quando eu vejo que não tem condição, porque eu não sou besta também, eu coloco pelo menos o mínimo ali da segurança do trabalho. E entenda que você precisa ser muito bom em documentação. Você precisa entender legislação. Faça cursos, o tanto de cursos que for possível. Mas tenha um relacionamento interpessoal muito bom quando você for para o campo. Porque aí eu tenho certeza que você será um ótimo profissional. É o que eu tenho procurado ser. Cheguei no campo, as
pessoas não podem me ver como um xarope, como um chato, tudo bem. Um chato, eles veem a gente, isso é normal. Mas que eles te vejam como uma pessoa que cuida da segurança deles, mas que também faz o serviço andar. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Eu peço desculpa para você, ficou um pouco longo, mas eu acho que vale a pena essas dicas, né? Eu até falei que eram 3 dicas, dei 4 dicas aí para você, e que você possa aí compartilhar este vídeo com seus amigos, fazendo aí essa corrente da segurança do trabalho. E se você gostou, eu peço encarecidamente para você que curta este vídeo, que compartilhe mesmo esse vídeo e que você se inscreva no meu canal. Assim que você se inscrever no canal também, tem um sino, vai aparecer para você, que toda vez que eu mandar um vídeo novo aí para o canal, você vai estar ciente aí primeiramente, muito mais rápido do que as outras pessoas. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, não é um assunto técnico, como eu falei para vocês, são dicas que vai fazer toda a diferença na sua vida, como tem feito na minha. Eu tenho aprendido, e aquilo que eu tenho aprendido eu faço questão de passar para as outras pessoas, porque assim, com certeza fica mais fixado na minha cabeça, e o conhecimento que é compartilhado, ele gera valor para outras pessoas. Abraços e Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.